coisa que não tem nada a ver com o culto. Tem nada a ver com o culto a Deus. Fazem propagandas de coisas que não tem nada a ver com o culto a Deus. Então, veja bem, o que acontecia aí? Sardes era o centro, né, da cultura da deusa Cibele. Então, a imoralidade, ela marcava essa sociedade. É como a sociedade hoje. E Sardes, como Jesus Cristo é bom, e vai acontecer nesse mundo, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi eliminada, acabou-se, um terremoto destruiu tudo. Só que foi reconstruída de novo pelo rei de Roma. O que nós aprendemos com essa igreja? Nós temos muita coisa que aprender com essa igreja. Podemos dormir o sono da indolência. Ah, mas a Bíblia fala, pastor, que no fim dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Esfria de quem quiser, você não deixa esfriar o teu. Deixa esfriar de quem quiser, não deixa esfriar o seu amor. Ah, porque é assim mesmo, chegou a apostasia, deixa apostatar quem quiser, você não deixa se apostatar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender com a história. As 7 igrejas, as 7 cartas das igrejas, são 7 histórias da era da igreja aqui na terra. Então nós vemos aqui na igreja de Sardes, em primeiro lugar, que esta igreja, o formalismo religioso e a inércia espiritual do líder da igreja e dos membros, fez com que Jesus chamasse a atenção dessa igreja. Por que isso? Jesus, com muito rigor, censurou essa igreja com seu líder. Censurou, versículo 1. Ao anjo da igreja está em Sardes, escreve: isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sou quem dou o Espírito Santo e eu quem dirijo a igreja. Pastor não dirige a igreja. Pastor, ele consegue aconselhar o rebanho e pregar para o rebanho. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Jesus Cristo. É por isso que diz: eu tenho os 7 Espíritos de Deus na minha mão, está o querer efetuar. Tem muito dono de igreja, mas não é dono de igreja. Dono da igreja é Jesus Cristo. Oi, irmãos, que coisa terrível estamos vivendo hoje. Então Jesus censura essa igreja e os seus líderes. Outra coisa, irmãos, nós vemos essa igreja, Jesus condenou a situação espiritual e desprezível e o caráter dos cristãos. As pessoas, irmãos, não tinham caráter cristão. Diziam que era cristão, mas não tinha caráter cristão. É como o pastor Manuel falou de manhã: negocia a fé em nome da paz e negocia a paz, veja bem, por qualquer coisa. Em nome da verdade eu negocio a paz, em nome da verdade, e em nome da paz negocia a verdade. Tanto faz como tanto fez. É importante é que eu estou bem, é que irmão tá... Não é desse jeito, não. Então essa igreja para Jesus Cristo era desprezível. Por que isso? Sabe por quê, irmãos? Olha o que você vê aqui no versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Pertence a uma igreja, senta na mesa com o Senhor, todo mês, tem uma carteirinha de membro, mas está morto espiritualmente. Não é cristão, porque o cristão é alguém vivo, porque o Espírito Santo é que vivifica, ele dá vida para o cristão. E essas pessoas estavam mortas espiritualmente, como muitas igrejas estão mortas espiritualmente. Irmão, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Não é um dia como tem uma igreja: hoje é o culto do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe culto, não existe oração e não existe vida cristã. Sem o Espírito Santo não existe cristão, não existe oração e não existe vida cristã. E não existe igreja. Agora, hoje é o culto do Espírito Santo. Que negócio é esse? Sem o Espírito Santo não existe culto, não existe salvação, não existe igreja, não existe. Porque o Espírito Santo é que forma a igreja na terra. É Ele que forma a igreja para Jesus Cristo. E Ele que convence o homem de pecado e de juízo. E é Ele que nos leva a Cristo. E é Ele que intercede por nós com gemidos despremíveis. Outra coisa, irmãos, Jesus, veja bem, a identidade desses irmãos era apenas de aparências.
A identidade deles como cristão era apenas de aparência. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Olha lá o glamour, olha lá as luzes, olha que orquestra, olha que banda, olha que back, olha que glamour, olha só coisa bonita. Isso é bom? Se for para Jesus, mas aqui Jesus fala assim, ó. Você tem nome que vive, tem propaganda, mas você é morto. E tem mais uma coisa, irmãos. Nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Culto não é feito para a igreja. Culto é feito para Jesus Cristo. Culto é oferecido a Deus através de Cristo. Então essa igreja, a identidade deles era apenas de aparência. Tem nome de que vive, mas está morto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, é você dobrar o seu joelho e sentir a presença de Deus. Isso aí que é maravilhoso. Ou você está adorando a Deus sentadinho, ou em pé, deitado, de qualquer jeito, e você sentir a presença. Isso é maravilhoso. Outra coisa que nós vemos nessa igreja, irmãos, que essa igreja desfrutava de popularidade, mas ela perdeu a identidade. Tem nome que vive, está morto. Era uma igreja popular, mas não tinha identidade. Está cheio de igreja com esse quesito hoje na terra. Tem popularidade, desfruta popularidade. Olha só, que é o que mais tem. Mas não tem a identidade, perdeu a identidade de cristão. A identidade de culto, de louvor, de adoração, de glorificação a Cristo. Perdeu a identidade. Só tem nome, só tem fama, só tem glamour. E as pessoas gostam disso. Infelizmente a carne gosta disso. Mas o Senhor reprova tudo isso. Jesus não aceita essas coisas, irmãos. O culto a Deus é feito em espírito. Jesus fala assim, ó. O Pai é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fazer a coisa bonita é uma obrigação, mas fazer a coisa bonita espiritualmente. Outra coisa, irmãos, na igreja de Sardes, os conceitos humanos sobrepunham a palavra de Deus. Olha o camarada aqui, olha. Ao anjo da igreja está em Sardes, escreve. Isso diz que tem o certo Espírito de Deus e a certa estrela. Eu sei as tuas obras, eu sei tudo que você faz. Eu sei tudo. Tem nomes de que vive, mas está morto. O que eu aprendo com isso, irmãos? Olha só. Os conceitos humanos sobrepunham a palavra de Deus. Eles não obedeciam a palavra de Jesus Cristo, nem dos apóstolos. Eles estavam trabalhando, exercendo agora a atividade religiosa, conforme o querer deles. Tinha o grande templo da deusa Cibele, fazia o culto para ela lá, e muitos cristãos que estão lá dentro da igreja também eram devotos dessa infeliz, desse demônio. E quando você olha essa questão aqui, você vai ver algumas coisas aqui que você vai ver Jesus falar, ao que vencer, o que vencer. Porque lá tinha dois grupos, como em toda a história da igreja existem dois grupos. Os grupos dos salvos e dos perdidos. Infelizmente, nós como pastores temos que bater nisso. Você é salvo, santifique-se mais ainda. Se você não santificar, suje, mas se lambuze mesmo, porque senão está perdendo tempo. Agora, se é salvo, quer ir para o céu, limpe-se mais ainda. É a palavra de Jesus lá no Apocalipse, terminando o Apocalipse. Do contrário, meu irmão, está sujo, mas se lambuce mesmo, entra na lama mesmo. Agora, se quiser ir para o céu, se limpe cada dia mais. Outra coisa que eu aprendo nessa igreja aqui, irmãos, eles tinham formalismo religioso em lugar do Espírito Santo. Olha, diz aqui, eu sei as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Eles tinham formalismo religioso em lugar do Espírito Santo. Irmãos, a organização é boa, quando a organização do culto, ela está de acordo com a orientação do Espírito Santo. Sem a orientação do Espírito Santo, e não adianta, irmãos, olha só, o culto a Deus, ele começa na tua casa, durante a semana, no teu louvor, no teu jejum, na tua oração, na leitura da palavra. Então, tinha o formalismo religioso em lugar do Espírito Santo. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas para Deus dentro de um ritual bonito. Só que não é o ritual bonito espiritual.
é um ritual, sabe do quê? Místico com o querer do ser humano. É formalismo religioso. Vou fazer dessa maneira. Irmãos, nem tudo que dá certo é certo. Outra coisa que eu aprendo nessa igreja, nesse sistema de apatia e inércia espiritual, Jesus diz que eu tenho os 7 espíritos. Vocês querem reviver? Vocês querem um revivamento? Vocês querem um renovo espiritual? Eu tenho a solução, Jesus está dizendo para eles. Eu tenho a solução. A solução não está no vosso culto, não está no vosso formalismo, não está no vosso ritual. A solução está em Cristo. Olha o que acontece hoje, irmãos. Olha, vamos fazer assim, porque lá deu certo. Vamos fazer assim, porque fulano de tal achou a chave da solução do problema. Não, irmãos, não é isso não. A solução do problema está em Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja é de Cristo, o corpo é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo dele. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente, irmãos, enganada com essa mistificação da fé do século 21, que começou lá dos anos 80 do século 19, do século 20, aliás. Só a misericórdia de Deus. Mas em segundo lugar que eu aprendo nessa igreja, no versículo 2, diz assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Uma igreja com a ausência de vigilância. Irmãos, Mateus 26, 41, Jesus não mandou você orar para vigiar. Jesus falou assim, ó, vigiai e orai. Primeiro você vigia para depois orar. Não é orar para vigiar, vigia para orar. Então essa igreja era uma igreja que não tinha vigilância. Por que isso? Jesus fala assim, ser vigilante e confirma. O que eu aprendo com isso, irmãos? Deus sempre nos dá oportunidade para arrependermos. Deus sempre está falando. Usa pregador, usa o louvor, usa alguém em profecia, revelação. Deus sempre nos dá oportunidade para arrependermos. Mas se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de ser repreendido, é de ser alertado. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, irmãos. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas a minha obrigação como atalaia de Deus é abrir a boca e pregar a verdade para você ir para o céu. Porque do contrário, quem vai dar conta da sua alma sou eu. Agora, se eu pregar a verdade sobre céu e inferno, se você for para o céu, glória a Deus. Se você for para o inferno, o problema já não é meu. Essa é a questão. É simples assim. Pastor não pode falar isso. Eu posso falar, irmão, porque é a verdade, é a Bíblia que diz. O atalaia tem que falar a verdade. Ele ficava no muro e falava a verdade. Então o que eu aprendo com isso? Deus nos adverte para uma mudança de comportamento. Olha, diz aqui, ó. Ser vigilante e confirmo que o restante está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só, Deus nos adverte para uma mudança de comportamento. Está agindo errado. A palavra vem para nos moldar no querer de Deus. Às vezes, irmãos, estou vivendo de uma maneira para agradar a mim mesmo, ou agradar alguém que está comigo, ou agradar até uma comunidade. Mas eu não estou agradando a Deus, que é o principal. Não estou agradando aquele que me salvou. Não estou agradando aquele que morreu por mim. Às vezes fala assim, ser vigilante e confirma o restante estava para morrer. Então, com certeza, alguém já tinha morrido, ou muitos já tinham morrido espiritualmente. Como nós vimos no versículo 1, muitos já haviam morrido. Então Jesus fala assim agora, ó, Deus, veja bem, nos adverte para uma mudança de comportamento. Por que isso, irmãos? A falta de vigilância nos leva ao esfriamento espiritual, à morte espiritual. Automaticamente, se você não vigiar o dia a dia, aos pouquinhos você vai morrendo. Se você deixa de orar, você vai esfriando. Se você deixa de ler a Bíblia, você perde o compromisso da leitura da palavra de Deus. Você deixou de ler a Bíblia uma semana, você vai deixar de ler a Bíblia um mês, um ano. Se você só ler a Bíblia na igreja, porque é obrigado a ler, é assim mesmo quando lê. Se você não orar, você vai deixar de orar, você vai perder o prazer na oração. O ser humano, irmãos,
existe uma coisa chamada exercício de atividade. Enquanto a sua mente está exercitada em uma atividade, você repete aquela atividade até costumeiramente. As pessoas, mas não é bom. Não é bom? Algumas coisas. Mas você repetir a atividade costumeira de você levantar, agradecer a Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus, isso é ótimo, não é bom, é ótimo. Agora Jesus diz aqui, ó, a falta de vigilância nos leva ao esfriamento espiritual e à morte espiritual. Eu vejo que, ó, ser vigilante confirma e ressuscitar para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje já não vigia mais a sua vida espiritual, não vigia os seus passos, a sua conduta, e depois a igreja não presta, pastor não presta, músico não presta, Beck não presta, ninguém presta. Só que a culpa não é das pessoas, a culpa é dela. A culpa é dela. Aí Jesus fala assim, ó, ser vigilante confirma, ressuscitar para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos? Vigilância evita a queda e nos protege das tentações. Se eu orar sem vigiar, vai vir a tentação e eu vou cair. Mas se eu vigio para orar e vigio para viver, eu vou estar livre das tentações. Porque as tentações vão vir para mim, para você, para qualquer um neste mundo. Pastor Ederson pregou com pouco tempo sobre Tiago aqui, as provações, as tentações da vida. Todo mundo tem tentação, irmãos, tem provação. Agora, se você não vigiar, você vai cair. Mas se você vigiar, a tentação vai vir, mas você não vai cair. Ah, sabe como que é, né, pastor? A carne, é o diabo, é o irmão. Não, meu filho, é você que não vigiou, é você que não orou, é você que não buscou a Jesus, você não se fortaleceu no Senhor, na força do poder dele. É isso que Jesus está falando. Então a vigilância evita a queda e nos protege da tentação. Você não quer cair, você quer permanecer nas mãos do Senhor, vigia e ora, porque o Senhor vai te socorrer no momento da tribulação, como diz o salmista. Outra coisa que eu aprendo com isso, irmãos, Jesus faz um apelo para uma renovação espiritual. Confirma o restante que está para morrer. Jesus faz um apelo agora para uma renovação espiritual, chamar ao renovo. Se tem uma coisa que toda a igreja no Brasil e no mundo precisa hoje, é de um reavivamento espiritual na vida de cada crente, na vida de cada líder. Porque se não vier um reavivamento logo, eu não sei o que vai ser desse evangelicalismo que está sendo consumido pelo grande auditório que se diz igreja. Não sei o que vai acontecer. Só a misericórdia do Senhor. Outra coisa que eu aprendo nessa igreja, no versículo 3 agora. O que eu vejo aqui agora? Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Olha só, lembra, pois que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que eu aprendo com isso? As consequências da negligência espiritual está em mim. Está em mim. Ouviram a palavra, mas foram tardios em obedecê-la, como Pedro fala, isso que os Hebreus falam. Quando os Hebreus falam assim, ó, quando vocês deveriam ser mestres, ainda necessita de leitinho ainda. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que colocar em prática, é ouvir a palavra e colocar em prática a palavra. Não é a palavra bonita, mas é a palavra de Deus, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos leva para perto do Senhor. Então, o que eu aprendo com isso? Esses irmãos, esses irmãos aqui de Sardes ouviram a palavra, mas foram tardios em obedecer a palavra. Irmão, não adianta nada ouvir, gostar
e não obedecer, não adianta nada. Outra coisa que nós vemos aqui, não foram diligentes com a palavra de Deus, ouviram, mas não guardaram, não armazenaram a palavra de Deus. Irmãos, a pior coisa que existe no ser humano é não guardar aquilo que é para o seu bem próprio, em relação à vida espiritual, a Deus e a sua palavra. As pessoas guardam aquilo que interessa para ela e é nada mais do que isso. Irmãos, guarde a palavra de Deus, mesmo que seja uma palavra de exortação que machuque a sua canela, mas diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor me alertou. Obrigado que o Senhor me alertou. Então esses irmãos aqui, esses irmãos de Sardes, eles ouviram a palavra, foram tarde de obedecer. Ouviram a palavra, mas não foram diligentes, não guardaram a palavra de Deus. Irmãos, eu sempre falo, qual é a maior faculdade teológica do mundo? A Escola Bíblica Dominical. É a maior faculdade teológica no mundo, comprovado cientificamente em matéria de pedagogia. Só que tem uma coisa: as pessoas não gostam, irmão, de escola bíblica. As pessoas não gostam de aprender. As pessoas não gostam. As pessoas acham que sabe tudo. E quem acha que sabe é quem menos sabe. Quem acha que sabe é quem menos sabe. Porque a pessoa que sabe, irmãos, a pessoa que sabe, ela não diz que sabe. E não aprendo mais com essa igreja aqui. Os crentes de Sardes ignoravam as doutrinas pregadas. Olha o que diz o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. As doutrinas verdadeiras das Sagradas Escrituras, eles ignoravam as doutrinas. E com certeza, naquela época, as doutrinas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, era corrente nas igrejas. Eles sabiam porque estavam vivendo aquele momento. Mas o que adiantava? Ignorava o que era pregado. Ignorava o que estava sendo ensinado. Adianta, irmãos? Não adianta, irmãos. Não adianta você ignorar o que é verdadeiro. Não negocie a sua fé com fantasia, com mentira, com engano. Não deixa de negociar a sua fé, não. A sua fé não pode ser negociada. A sua fé tem que ser cativada em Cristo. Ela tem que estar sempre firmada no Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendo mais com essa igreja, irmãos? A obrigação da igreja é ouvir e guardar a palavra de Deus, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A obrigação da igreja era ouvir e guardar a palavra, mas não ouvir. Eles ouviam, mas não guardavam. É como hoje: ouve, mas não guarda e não é praticante. Irmãos, se você pegar o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que as pessoas dizem: olha, isso aí é ortodoxia radical. Não, irmãos, isso é ensinamento para a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É obrigação da igreja, é ouvir e guardar a palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo nessa igreja, irmãos, a obrigação da igreja, além de ouvir e guardar a palavra de Deus, Jesus quer frutos e não folhas. Olha o versículo 3. Se não vigiares, virei contra ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Jesus foi lá para a figueira bonita. A figueira, quando tem folha, tem figo novo, ou já está maduro, ou já está quase maduro. Jesus foi lá: cadê figo? Não tinha figo, não tinha fruto. Jesus olha para nós, igreja, nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos dá a sua palavra, mas Ele quer fruto da nossa vida, fruto espiritual, irmãos, fruto espiritual. Jesus não quer aparência, não quer coisa bonita, Jesus não quer clamor, Jesus não quer nada disso. Jesus quer fruto da tua salvação. Ô irmãos, pega o Evangelho de João capítulo 15. Ele fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é aquele que cuida. Se nós, como varas, com enxertado na videira, não produzimos fruto, o que Ele faz? Corta e lança no fogo. Como está a nossa vida cristã, irmãos? Será que nós estamos na igreja de Sardes, indolente? Quem quiser ir para o inferno vai mesmo. Não, não é assim não, irmãos. Confirma, o resto está para morrer. Ser zeloso, arrepende-te. Irmãos,
só a misericórdia do Senhor. Jesus não quer aparência, não quer folhas bonitas. Jesus quer fruto da nossa salvação. Outra coisa que eu aprendo: Jesus quer atitudes em resposta à sua palavra. Eu ouvi a sua palavra, Senhor. Eu não esqueço nunca, irmãos. Terça-feira, às vezes, nós tínhamos lá em Santo André, quando eu congregava em Santo André, nós íamos para a sede, que eu vim de uma outra denominação, para a Igreja Renovada, em 1986, em abril de 86. Quando nós chegamos, nós íamos lá na terça-feira, tinha estudo para obreiros, e uma terça-feira, o pastor presidente estava ministrando, e tinha um diácono sentadinho na porta lá, e ele ficava com a mãozinha assim, o dedinho no ouvido assim. Aí ele lá ouvindo, ele fazia assim com a cabeça, né? Aí o pastor falou assim: irmão, por que o irmão coloca um dedo no ouvido? Você pastor, é para essa palavra subir na minha mente, descer no meu coração e não sair mais. Para não sair não, ela vai entrar aqui e vai ter que ficar aqui em cima e aqui dentro. Falei: Jesus querido. Irmãos, muitas pessoas hoje entram aqui e saem aqui, como diz a rapaziada, não faz nem efeito. Irmãos, Jesus quer atitudes em resposta à sua santa palavra. Você ouviu, Deus falou com você, responda a Ele o que Ele quer ouvir da sua vida, ouvir do seu ministério. Irmãos, Deus quer ouvir uma resposta dos nossos lábios, como foi lido aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Qual é o sacrifício de louvor que Deus quer? É os teus lábios que professam Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Agora o versículo 4, versículo 5, nós vamos aprender muitas coisas aqui, irmãos. Diz assim o versículo 4 e o versículo 5: mas também tens em Sardes, olha só, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. No tribunal dos judeus, lá no Sinédrio, quando uma pessoa era declarada inocente, então, para testificar para todo mundo que ela era inocente, se colocava a roupa branca, a vestidura branca para a pessoa. Olha, aquele camarada passou no tribunal, mas não foi achado nada contra ele. Então, as vestes dele são brancas. O que Jesus está dizendo assim, ó, quando você passa pelo tribunal de Cristo, e hoje espiritualmente falando, e você não tem nenhuma mancha na sua roupa, você está isento de qualquer culpa. Então, o acusado vestia aquela roupa branca, representação de inculpabilidade. Quando Jesus fala assim, olha, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Olha só, ao que vencer. O que eu aprendo com isso, irmãos? Em primeiro lugar, poucos crentes não haviam se contaminado na igreja de Sardes. Poucos. Versículo 4 deixa bem claro isso. Mas também tem em Sardes algumas pessoas. Algumas. Mas nem a metade. Olha só que situação terrível. O que eu aprendo com isso, irmãos? Poucos crentes não haviam se contaminado na igreja de Sardes. Hoje é a mesma resposta à igreja contemporânea. Poucas pessoas estão se contaminando com as mentiras, com as falácias da pregação, com o evangelho mercantil da fé, com as falsas profecias, com as falsas heresias. Poucas pessoas não estão se contaminando, a maioria está sendo contaminada, e é o que Satanás quer fazer com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmãos. O sangue de Jesus tem poder para jogar esse capeta por terra. Seja uma voz de atalaia, uma voz profética hoje na terra, dizendo: eu creio no Senhor, e o Senhor que me chamou é um Deus que Ele quer as minhas vestes limpas. Irmãos, irmãos, quantas coisas nós temos que observar dessa igreja aqui. Então, lá, diz que alguns crentes, algumas pessoas não tinham se contaminado. O resto tinha rodado todo mundo.
E é aquele negócio da maioria, né? A maioria sempre vence. A maioria que aceita. Olha, se você não optar pela maioria, a maioria elege presidente, elege deputado, elege um monte de coisa. Então, o que acontece? Só que as pessoas, irmãos, elas estão deixando-se ser contaminadas pelo engano, pela fantasia, falsos milagres, falsas coisas que acontecem nesse mundo, só a misericórdia do Senhor. O fracasso de muitos cristãos acontece na falta de integridade com a palavra de Deus. Ao invés de examinar a palavra de Deus, presta atenção nisso aqui, o fracasso de muitos cristãos acontece na falta da integridade com a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra, é verdadeira, está escrito na Bíblia Sagrada, é isso mesmo que a Bíblia diz, então eu aceito, do contrário eu não aceito. Só que o que acontece? As pessoas para ficar bem, ou até mesmo para pegar algum cargo, as pessoas, irmãos, em nome de qualquer coisa, ela troca qualquer coisa, irmãos. Ela troca a sua salvação por um cargo. Ela troca a salvação por um nome, por um título. Só a misericórdia do Senhor. Irmãos, que tempo terrível estamos vivendo. Desperta a igreja, olha como diz Paulo escrevendo aos Efésios, desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Se Deus não nos despertar, irmãos, nós vamos ser consumidos por essa falsa ideologia que existe hoje, por essas mentiras que existem no mundo gospel aí. A falta de integridade com a palavra de Deus mancha a nossa veste espiritual. De que maneira, irmãos? Versículo 4 mais uma vez. Mas também tem em Sardes algumas pessoas não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Quando você é íntegro, você é fiel à palavra de Deus, você vai estar guardado espiritualmente. Do contrário, você vai manchar suas vestes espirituais. Lembra lá no livro de Zacarias, tinha um sacerdote, um homem de Deus. Um homem de Deus. E o sacerdote foi ministrar diante de Deus. Só que o carpete chegou e falou assim: a roupa dele está manchada, a roupa dele está suja. O que Deus fez? Manda o sacerdote trocar suas vestes. Quem troca as vestes espirituais do crente é Jesus Cristo. Nós não podemos limpar nossas vestes espirituais a não ser pelo sangue de Cristo, pelo nome de Cristo, pela palavra de Cristo. Jesus falou em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 15:3, vós está limpo pela palavra que você tem falado. E o sangue de Jesus Cristo, diz 1 João capítulo 1, a partir do verso 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem purifica é o sangue de Cristo e a palavra de Cristo. Então, quando a gente olha essa questão, essa falta de integridade espiritual, a roupa fica manchada. E as pessoas querem limpar as vestes espirituais com barganhas, com inovações, com metodologias humanas. Vamos fazer assim. Olha, vai ter aqui, agora vai ter o corredor não sei do que. Vai ter a arca para... Irmãos, irmãos, fantasia, engodo, mentira, ilusão. Irmãos, se não for a palavra de Cristo, a fidelidade com a palavra de Cristo, e se não for o sangue de Cristo, as nossas vestes espirituais estão manchadas diante do Senhor, e não adianta nós procurarmos subterfúgio, não. As roupas espirituais manchadas, não podemos nos aproximar do Senhor. O sacerdote Josué, lá do livro de Zacarias, não pode continuar com o sacrifício, porque Satanás se opôs diante de Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Apocalipse 12 fala que Satanás é o nosso adversário, que nos acusa diante de Deus dia e noite. Se as nossas vestes estiverem limpas, irmãos, irmãos, não adianta nós orarmos, não adianta nós clamarmos, porque não vamos ter resposta. Outra coisa eu aprendo com essa palavra, irmãos, com essa igreja aqui: os fiéis que guardam a palavra e preservam a palavra de Deus, são guardados por Deus. Versículo 5. O que vencer. Eu gostei muito dessa tradução.
O que vencer. Você sabe que você pega essa frase aqui, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. O que vencer. Os que são fiéis e preservam a palavra de Deus são guardados por Deus. Se eu não guardar a palavra de Deus, não for fiel a Deus, como é que eu vou ser guardado por Deus? Como é que eu vou ser protegido por Deus? Pode acontecer alguma coisa? Pode, irmãos, mas tudo está no querer efetuar de Deus. Não vou dizer que não vai acontecer nada conosco. Pode acontecer? Pode, irmãos. Mas o Deus tem compromisso com os fiéis e não com os infiéis. Outra coisa que eu aprendo com isso aqui, quem não se contamina com o mundo e o pecado, recebe vestes espirituais de Deus. Para nós recebermos essas vestes aqui, eu não posso me contaminar com o mundo e com o pecado. Existem alguns fatores para ser pensado hoje. Irmãos, a lei da física deixa bem claro: dois corpos iguais não se atraem. Tem que ser dois corpos opostos para se atrair. As pessoas, em nome do evangelismo ou das missões, querem se tornar igual ao mundo. Nós não vamos ganhar o mundo nunca se nós nos tornarmos igual ao mundo. Para nós ganharmos o mundo, temos que ser diferentes do mundo. Se nós nos tornarmos igual ao mundo, nós não vamos ganhar o mundo. Nós só vamos ganhar o mundo quando nós somos diferentes do mundo. É por isso que somos sal da terra, somos a luz do mundo. Como é que o mundo vai ver luz se não for através da igreja? Como é que o mundo vai ver salvação se não for através das nossas vidas? Como é que o mundo vai ver Jesus se não for através das nossas vidas? Como é que vai acontecer isso? De jeito nenhum. Então o que eu aprendo com isso? Quem não se contamina com o mundo, com o pecado, recebe vestes espirituais. Para receber vestes espirituais de Deus, eu não posso me contaminar. Mas as pessoas estão deixando de se contaminar com o mundo em nome de missões, em nome de evangelismo, em nome de um monte de coisa. Irmãos, as pessoas estão perdendo tempo, porque Jesus não está nesse negócio. Outra coisa, irmãos, retidão e pureza cristã é representada pelas vestiduras brancas dadas por Deus. Veja bem, olha, retidão e pureza cristã é representada pelas vestiduras brancas. As vestiduras brancas está falando de retidão, de pureza espiritual. Você está reto diante de Deus, você está vivendo conforme o padrão de Deus. Deus estabeleceu uma norma de conduta e você vai viver daquela maneira. Ô irmãos, presta atenção numa coisa aqui, irmãos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Para nós recebermos essa confissão de Jesus diante de Deus e diante dos seus anjos, nós temos condições. Eu não posso estar com minhas vestes contaminadas, e eu não posso, irmãos, estar com minhas vestes manchadas. Eu não posso estar fazendo o que eu quero, mas sim fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Hoje o evangelho não tem mais poder sobre as pessoas dizem que tem poder sobre o evangelho, mas não o evangelho de Cristo. É como Paulo fala, o outro evangelho sim, as pessoas têm poder, mas o evangelho de Cristo não. O que eu aprendo mais nessa carta, irmãos? Judas, no versículo 23 da sua epístola, Judas escreveu só um capítulo, versículo 23, ele diz que os cristãos fiéis abominam até as vestes manchadas pela carne. Olha só, falando de vestiduras espirituais, falando de viver diante de Deus, Judas diz no versículo 23 que os fiéis abominam as vestes manchadas pela carne. É carnal, não é de Deus. Eu sou cristão, eu estou abominando, eu estou me separando disso, eu me estou distanciando disso. Agora hoje o que acontece, irmãos, em nome de uma mentira fantasiosa da fé, as pessoas se contaminam com qualquer coisa que é da carne. Não tem problema, não faz mal. Isso aí já passou. Século 21, pastor, o que é isso? Não, irmãos. A Bíblia
é para ontem, hoje será eternamente. Quem vai ser colocado diante do tribunal é o livro da vida e o livro. Abriu-se os livros e o livro da vida vai ser aberto, mas o livro, a palavra de Deus revelada para nós. Então Judas diz que os fiéis abominam as vestes manchadas pelo pecado, mas ao invés da igreja de Sardes abominar, ela aderia. É o que acontece hoje, moda e não sei o que, irmãos. Cuidado, irmãos. Essa é uma palavra de alerta. É uma palavra para nós colocar no nosso coração e começarmos a pensar em nós, na minha salvação. Você tem um compromisso com a sua eternidade. Jesus já te salvou gratuitamente, mas a eternidade depende da sua vida cristã. Como é que Ele vai te confessar diante de Deus, diante dos anjos, se não for através da tua fidelidade? Ou a Bíblia está errada? Não, irmãos, a Bíblia está certa. Porque quem falou aqui foi Jesus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscaria seu nome no livro da vida, e confessaria seu nome diante de Deus, e diante de meu Pai, e diante de seus anjos. Como é que você vai chegar diante de Deus, se não for pela confissão de Jesus Cristo, e pela intercessão dEle? Irmãos, nem todos os caminhos levam ao céu não, irmãos. E nem todos os caminhos levam a Roma não. Essa é a maior falácia da vida. Todos os caminhos levam a Roma, leva a nada. Não é assim não. Toda igreja é boa. Não, irmãos, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Outra coisa, o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim: que todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Lembra que aqui Jesus fala assim: olha, eu sei, conheço as tuas obras, tem nome que vi, mas está morto. Mas eu tenho os 7 espíritos. Irmão, Salomão escreveu assim: nunca falte o óleo, nunca falte o azeite, nunca falte isso. Por que isso, irmãos? Para você ter as suas vestes brancas, só depende da ação do Espírito Santo na tua vida. Porque do contrário, você não vai ter convencimento nada. Pastor, mas isso aí para mim não é pecado. É claro, o Espírito Santo não acusou você. Agora, quando o Espírito Santo acusa o cristão, não precisa ninguém falar que é pecado. Ele mesmo na sua consciência fala assim: opa, isso aqui não é certo para mim. Isso aqui não é certo para mim. Isso aqui não é a minha área. Então Salomão diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Eu tenho que ter a direção do Espírito Santo, mas através da unção do Espírito Santo. Não é através de uma profecia mentirosa, como existem tantas profecias mentirosas aí, irmãos. Quantas pessoas hoje, irmãos, quantas pessoas sofrendo nesse momento, por causa de falsas profecias, falsas revelações, espírito de mentira, de fofoca, de engano, tantas coisas ruins. Mas o Jesus Cristo nos orienta através dessa igreja e através da sua palavra. Não deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça, e não deixe as suas vestes brancas serem manchadas pelo pecado e pelo mundo. Agora chega a conclusão, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido é quem quer ouvir e ir para o céu. Não é para todo mundo. Nem todo mundo ouve a palavra de Deus, irmãos. Barulho entra no ouvido e sai. A palavra de Deus, ela entra, sobe a mente e desce o coração. É por isso que Jesus falou assim: quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido espiritual? Ouça e guarde a palavra de Deus. Isso aqui é uma redundância do ensino de Jesus Cristo. Olha, vocês têm aí Sardes, vocês têm nome que vive, mas está morto. Eu conheço suas obras. Agora vocês querem a solução? Eu tenho o 7 Espíritos de Deus. Eu sei que vocês estão aí negligenciando na fé. Ser vigilante, confirma o resto está para morrer, porque a solução está em mim, não está no método, não está no renovo através de homem, mas sim da palavra de Deus. Quando eu olho essa questão, em toda a história da igreja, houve e haverá 2 tipos de pessoas dentro do corpo de Cristo: aqueles que ouvem a palavra e procuram viver a palavra, e aqueles que ouvem a palavra e não gostam da palavra.
Lembra João capítulo 6? A Bíblia fala lá que Jesus ensinando em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, que diz a história que era a casa do apóstolo Pedro, se transformou numa sinagoga. Veja bem, Jesus está ensinando lá e levou um sermão para o povo lá, e a Bíblia fala que todo mundo foi saindo devagarinho. Aí Jesus só ficou os dois lá, e disse assim: vocês também não querem ir embora, não? Aí levanta o Pedro e fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Irmãos, quem tem ouvido, ele ouve a palavra, e mesmo que seja um sermão duro, ou um sermão que venha machucar o meu eu, o meu ego, porque o ser humano hoje, principalmente hoje, século 21, o ser humano é grande demais, irmãos. Deus é pequeno, mas o ser humano, no conceito deles, mas Deus é grande e o ser humano é pequeno. Mas no conceito das pessoas, elas são grandes, Deus é pequeno. Deus tem que fazer o que elas querem. Você está enganado. Você tem que fazer o que Deus quer. Se você quer ir para o céu e ter seu nome defendido por Jesus Cristo, justificado por Jesus Cristo, diante de Deus, diante dos seus anjos, você tem que ser sincero com Ele. Então, veja bem, sempre existem dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem e guardam, aqueles que ouvem e amam a palavra de Deus, e aqueles que ouvem e criticam. Irmãos, agora eu vou pegar pesado. Por favor, irmãos, não sente à mesa da sua casa, na hora de refeição, e começa a falar de mensagem pregada, não, criticar não, ou falar de pregador. No lugar da refeição, chama Jesus para sentar com você à mesa. Posso ouvir um amém? Irmãos, tem pessoas que pecam muito com isso, irmãos. Acaba, sai do culto, chegou na mesa, vai jantar ou vai almoçar, ripa no pregador e na palavra. Não faz isso não. Faz isso não. Outras pessoas, mas fulano dirigindo o culto de novo hoje. Irmão, para com isso, irmão. Irmão, cultue a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Não importa quem esteja na frente, o importante é quem está sendo cultuado. Lembra-se disso, irmãos. Não importa quem esteja à frente, mas o importante é quem está cultuado, quem está sendo cultuado. Isso que é importante, irmãos. Nós temos alguns conceitos que aprender com essa igreja de Sardes, irmãos. Conceitos que estão levando a nossa derrota espiritual, estão manchando as nossas vestes espirituais. E para encerrarmos, qual é o tipo de pessoa que eu pertenço? Aquele que ouve e guarda, ou aquele que ouve e, como diz a rapaziada, não estou nem aí? Irmãos, preste atenção numa coisa: os dias são tenebrosos, mas você tem um Deus que está te esperando de braços abertos. Amém, irmãos? Ô, pastor, que palavra, né? Não, irmãos, nós estamos aprendendo. Faz parte da história da igreja. Faz parte de uma era da igreja na terra. Nós estamos vivendo essa era da indolência espiritual. Fazer as coisas relaxadamente. Fazer tudo de acordo com o que eu quero, não como Deus quer, como Deus exige. Estou perdendo o meu tempo. Estou perdendo o meu tempo. Eu sempre falo, irmãos, se dependesse de mim, eu não estaria mais aqui há muitos anos em São Paulo. Já teria ido embora há muito tempo. Em 1991, irmãos, eu tive um encontro com Deus. E minha esposa é testemunha disso. Porque quando cheguei em casa, eu falei assim: não vamos mais mudar, não. Não, eu estava prontinho para aposentar, para pegar 86% de aposentadoria. E ir embora. Estava trabalhando aqui, foi em 90, aliás, 90. Estava trabalhando aqui, estava amando ATI, aqui em 90. Em outubro de 90, estava aqui. O ônibus saía daqui 20 para 7, 7h40. Eu pegava o trem 6h05, porque eu tomava banho antes, trocava de roupa, marcava o cartão, corria na estação pertinho, já pegava o trem. 6h05, 6h25, 6h30 estava em Santo André, pegava o ônibus, 20 para 7 já estava em casa. Orei de madrugada, aquela coisa toda, e olha só como que é as coisas, quando você não presta atenção no trabalhar de Deus. No domingo à tarde, nós estivemos fazendo uma visita de uma irmã, olha só, e tinha um irmão lá visitando a irmã, falou assim: irmão, aqueles documentos que o irmão está procurando já está na mão do irmão.
E na segunda-feira eu fui. E não é que estava todos os documentos na minha mão mesmo? Falei, oh glória, na terça-feira de madrugada, dobrei meu joelho lá no setor, lá de madrugada, orei, agradeci a Deus. Falei, vou pegar, me aposentar e vou embora, sumi de São Paulo aqui. Irmãos, desci em Santo André. Se você quiser acreditar, o problema é seu. Estou falando a verdade diante de Deus, vou ter que dar conta disso. Desci do trem em Santo André, pegava o penúltimo vagão, ali tem uma rua, uma descida que desce assim, você desce e já sobe uma escadaria assim. A hora que eu começo a subir aquela escada, lá vem um senhor de cor baixinho, assim, com uma mala do lado assim. Assim diz o Senhor, homem. Eu falei, Jesus querido, mas aqui? Assim diz o Senhor teu Deus. Não faça o que está no teu coração, porque eu não estou nesse negócio. Você ouviu o que eu estou dizendo para você? O chão se abriu, irmãos, para mim. Até o ponto do ônibus, que eu pegava ônibus direto ali, eu perdi o ponto do ônibus chorando. Cheguei em casa, falei para a Cleide, não vai mudar nada. Falei assim, glória a Deus, que essa madrugada eu orei tanto para acontecer isso, para ouvir essa resposta. Aí vem a outra parte. Eu sou Tomé. Você não, mas eu sou. Porque eu quero saber se eu estou no plano de Deus. Aí era para mudar para São João Clínico, tinha que mudar de qualquer jeito para cá. Qualquer jeito tinha que mudar. Aí cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, o Senhor quer que eu mude? Só que tem uma coisa, eu não vou procurar fiador não. Não vou não. O Senhor vai mandar na minha casa. Tarde da bênção, eu na quinta-feira, fazer tarde da bênção, que em São João Clínico. Passei na imobiliária lá, essa casa que eu moro até hoje. Ô irmãos, quando eu lembro disso, me dá uma alegria de ser cristão, irmãos. Chegamos lá, eu gostei, a Cleide gostou. E agora? Fiador. E eu falei, Jesus, eu não vou buscar fiador. Sábado de manhã, estou chegando em casa 7 horas da manhã. Acabei, estou lá no fundo vendo as coisas lá no portão da minha casa, batendo pau. Irmão João, olha assim, o que é? Deus falou no meu ouvido, ó seu fiador aí, incrédulo. Mas o que está acontecendo, irmão? Falei, irmão Flávio, eu preciso de um fiador para uma casa. Irmão João, pelo amor de Deus, irmão João, vamos lá ver essa casa para alugar já, irmão. Desde quinta-feira que eu não durmo, só vejo o irmão na minha frente. Eu quero ter paz, eu quero dormir. Sábado, isso foi na quinta-feira que eu orei. Sábado o fiador foi na minha casa. Viemos aqui com o carro dele, São João Clínico, na imobiliária. Chegamos aí com o imobiliário. Porque o fiador tem que ganhar 3 vezes mais do que o aluguel da casa, tem que ter escritura com vintena, ele falou assim, eu tenho tudo isso e ganho mais do que 5 vezes do que isso aí, o aluguel da casa. Eu quero fazer esse contrato hoje, porque eu quero dormir. Fiz o contrato do sábado, na segunda-feira nós mudamos. Esse é o Deus que você tem que crer que você serve. Não é o Deus que se prega, que negociando, não, é o Deus que faz, é o Deus que age em nosso favor, irmãos. Agora você acha que eu não vou ter temor, não vou ter respeito com a palavra desse Deus? Eu tenho temor e tenho respeito com a palavra de Deus, porque o céu e o inferno está diante de nós. Vamos ficar em pé.